Oi pessoal, hoje eu vou apresentar uma revisão teórica sobre transistores bipolares de junção, ou seja, o TBJ, com foco em ferramentas e conceitos para se fazer a análise CC de ciclos transistorizados. Primeiramente, um TBJ é um dispositivo eletrônico formado por 3 camadas semicondutoras. A gente chama essas camadas de emissor, base e o coletor, os 3 terminais do transistor. Com isso, a gente pode construir um transistor bipolar de 2 formas diferentes. A primeira é fazer uma configuração chamada NPN. Neste caso, o emissor é um cristal dopado do tipo N, a base é do tipo P e o coletor é do tipo N também. Note que existem 2 junções PN, de modo que se pode identificar 2 diodos nesse dispositivo, como está mostrado aí na figura. Nós temos então um diodo entre a base e o emissor e um diodo entre a base e o coletor do dispositivo. No entanto, o cristal que forma o emissor é mais fortemente dopado que o cristal do coletor. Com isso, o diodo de base emissor vai apresentar uma tensão limiar levemente superior ao diodo de base coletor. Aqui eu vou considerar que a tensão VBE vale 0,7 volts, ou seja, a tensão limiar do diodo de base emissor é igual a 0,7 volts, como um diodo tradicional, e a tensão limiar do diodo de base coletor é de 0,5 volts, um pouquinho menor. O símbolo elétrico do transistor é mostrado na figura a seguir. Note que existe uma seta no terminal de emissor e essa seta está apontando na direção da posição do cátodo do diodo de base emissor. Bom, outra forma de construir o TBJ é fazendo uma configuração PNP. Novamente se tem 2 junções PN, no entanto a polaridade dos diodos é invertida em relação ao transistor NPN. Mas eu ainda considero os mesmos valores de tensão limiar que eu considerei no caso anterior. Note que no símbolo elétrico a seta do emissor também é invertida em relação ao transistor NPN, ou seja, ela aponta para dentro do dispositivo. Bom, uma vez apresentados os dispositivos, a gente pode definir algumas grandezas elétricas importantes para a gente manter uma nomenclatura única na análise desses componentes. Primeiramente, vamos começar com o transistor NPN. Eu vou falar sobre as tensões desse dispositivo. Então a gente tem uma tensão VBE, que é a tensão entre a base e o emissor, nessa polaridade. Nós temos aqui a tensão VCE, que é a tensão entre o coletor e o emissor, também nessa polaridade mostrada na figura. E temos a tensão VBC, entre a base e o coletor. Essas tensões são definidas em função da polaridade dos diodos que a gente definiu antes, ou seja, das junções PN existentes no dispositivo NPN. Já no transistor PNP, as polaridades de tensão são invertidas, uma vez que a gente trocou a configuração do dispositivo. Então nós temos uma tensão VEB, uma tensão VCB e uma tensão VSC. Nós podemos também definir aqui onde estão as correntes desse dispositivo. No transistor NPN, nós temos a corrente de base entrando no dispositivo, a corrente de coletor também entrando no dispositivo e a corrente de emissor saindo do dispositivo. No transistor PNP, a corrente de base está saindo do dispositivo, a corrente de coletor também está saindo do dispositivo e a corrente de emissor está entrando no dispositivo. Ou seja, todas as polaridades de tensão e de corrente de um transistor NPN para um transistor PNP são invertidas. Analisando só essa figura com o sentido das correntes, a gente já pode definir uma equação muito importante do transistor, que é a soma das correntes de C e B é igual à corrente E. Ou seja, o transistor é um nó de corrente, funciona como um nó de corrente. Bom, uma vez definida a nomenclatura das grandezas elétricas do transistor, eu posso começar a tentar entender como esse dispositivo funciona. Em muitas literaturas, o funcionamento do transistor é verificado por meio da análise do comportamento dos elétrons das lacunas dentro dos cristais dopados. No entanto, aqui, por ser uma revisão mais rápida, nós vamos fazer a análise por meio das curvas características do dispositivo. Então, vamos tentar entender como que o transistor funciona por meio de suas curvas características. Eu vou fazer essa análise principal utilizando o transistor NPN, uma vez que o transistor PNP ele funciona da mesma forma, só eu tenho que atentar com a inversão da polaridade das grandezas elétricas. Então, primeiramente, vou verificar como fica a curva IB versus VBE, ou seja, a curva da corrente de base em função da tensão de base. Se eu lembrar que nessa região do transistor existe um diodo de base emissor, eu não vou ficar muito surpreso em verificar que a curva IB por VBE é exatamente a curva de um diodo, onde a tensão limiar é definida como 0,7 volts para uma análise mais direta. Outra curva característica do transistor é a curva IC por VCE, da corrente de coletor em função da tensão entre coletor e emissor. O que é interessante observar nessa curva é que ela depende da corrente de base. Então, se a corrente de base for zero, ou seja, se o diodo de base emissor se encontrar bloqueado ou em corte,
não vai existir nenhuma corrente no dispositivo, ou seja, nem na base e nem no coletor. Agora, se a corrente de base se elevar um pouquinho, eu vou observar uma curva de coletor-emissor, como mostrada na figura. Se essa corrente agora se eleva um pouco mais, eu vou observar outra curva, ou seja, não existe uma curva única para o circuito de coletor-emissor. Se a corrente elevar mais um pouco, eu vou verificar outra curva, o mesmo formato. E por aí vai. Então eu tenho uma família de curvas de coletor-emissor. Bom, como que eu vou utilizar isso para entender o funcionamento do dispositivo? Primeiramente, eu tenho que lembrar que o transistor vai estar imerso no circuito eletrônico. Então vai existir no circuito de coletor-emissor, além de uma fonte de alimentação para fornecer energia ao dispositivo, existe também alguma resistência de limitação de corrente. A gente sabe que uma vez que eu tenha uma malha fechada dessa forma, eu posso traçar uma reta de carga com os seus limites definidos na figura aí, para esse circuito, obviamente. E a reta de carga me mostra alguns pontos de funcionamento muito interessantes de um circuito transistorizado. Primeiro, se a corrente de base for zero, como comentei, não vai existir corrente de coletor. E dessa forma, o transistor vai funcionar como uma chave aberta do ponto de vista do circuito de coletor-emissor. E eu dou um nome a essa condição de região de corte, que é uma região de funcionamento do transistor onde as três correntes do dispositivo são zero. E vai funcionar como uma chave aberta. Se a corrente de base se eleva um pouquinho, eu vou entrar nessas curvas de funcionamento do transistor. Então observe que à medida que a corrente de base eleva, eu tenho uma elevação da corrente de coletor e vou ter uma redução da tensão de coletor-emissor. A essa região onde eu tenho esse comportamento de proporcionalidade entre a corrente de coletor e a corrente de base, eu dou o nome de região ativa. E a região ativa é uma região muito interessante porque ela tem uma relação entre as correntes do transistor muito bem definida. Por exemplo, a corrente de coletor ela é não só proporcional à corrente de base, como ela é igual à corrente de base vezes um beta. Esse beta é chamado de ganho DC e ele está definido no datasheet, ou seja, na folha de dados do próprio transistor. Ou seja, é uma característica construtiva daquele transistor. Infelizmente, esse parâmetro varia muito com a temperatura, né? Mas uma vez conhecido o transistor, pode-se buscar na folha de dados esse valor. Da mesma forma, eu posso definir uma equação que relaciona a corrente de base e a corrente emissor, ou a corrente coletor e a corrente emissor, simplesmente associando a equação anterior com aquela regra que a corrente emissor vai ser igual à soma das outras duas correntes, ou seja, o transistor é um nó de corrente, né? Mas, além da região de corte e a região ativa, eu tenho mais uma região de funcionamento. Imagine agora que eu elevei a corrente de base a tal ponto que eu estou próximo do limite superior da reta de carga. Observe que quando eu elevar agora a corrente de base, eu não vou perceber uma elevação tão significativa da corrente de coletor e nem uma redução significativa da tensão de coletor-emissor. Essa região, onde eu tenho essa pequena variação da corrente de coletor e da tensão de coletor-emissor em função da variação da corrente de base, eu chamo de região de saturação. Por definição, a região de saturação é a região onde a corrente de coletor atinge o seu valor máximo. Ou seja, aquela proporcionalidade existente na região ativa não existe mais. Para fins teóricos, a gente considera que na saturação existe um limite da tensão de coletor-emissor. E esse limite a gente define como uma tensão de VCE, uma tensão coletor-emissor de saturação, aproximadamente igual a 0,2 volts. Isso porque, nessa situação, tanto o diodo de base emissor quanto o diodo de base coletor se encontram diretamente polarizados. E por isso, se você fizer análise do dispositivo, você vai ver que a tensão VCE vai dar exatamente 0,2 volts. Ele vai ter a menor queda de tensão possível e a maior corrente possível naquele circuito. Então, olha só, o transistor ele funciona com uma chave aberta em corte e com uma chave fechada em saturação. Então, ele funciona como uma chave eletrônica, uma chave estática, como a gente gosta de dizer. E na região ativa, ele tem uma proporcionalidade entre a corrente de base e a corrente coletor. Então, ele funciona como um amplificador de corrente. E eu posso utilizar essa região para criar amplificadores de tensão, de corrente, de potência. Então, todo amplificador que você imaginar, amplificador de sinal, amplificador de áudio, utiliza um transistor polarizado na região ativa. Bom, uma vez entendido o funcionamento do transistor, uma vez definidas essas três regiões de funcionamento, eu gostaria de criar modelos matemáticos para representar o transistor, que me permitam realizar a análise de um circuito transistorizado de uma forma bem mais simples. Existem na literatura os modelos de Heber-Small,
que é o modelo que transforma o transistor em elementos de circuitos elétricos que nos permitem fazer análise de um circuito eletrônico por meio dos métodos que a gente aprende nas matérias de circuitos, superposição, método dos nós, método das malhas e por aí vai. O modelo de Base-Mol, na verdade, ele comumente é conhecido na região ativa, que é esse modelo que apresenta entre base e emissor um diodo 0,7 volts mesmo, e entre coletor e base uma fonte de corrente de valor igual a beta IB, ou seja, exatamente a corrente de coletor. Existe sim uma extensão do modelo de Base-Mol para a região de saturação. Só que esse modelo, que é apresentado na literatura, ele é um pouco confuso para quem está começando a estudar. Então, eu propus esse modelo mais simples, onde eu inseri uma fonte de 0,2 volts entre coletor e emissor e mantive o diodo entre base e emissor. Com ele você pode fazer a análise da saturação de uma forma bem mais simples do que o modelo tradicional que tem na literatura. Só que esses modelos só funcionam para um transistor NPN. Para um transistor PNP, os modelos têm que apresentar uma inversão de polaridade. Eles continuam tendo os mesmos elementos, mas a polaridade completamente invertida, como vocês podem ver. Só para finalizar a revisão de hoje, eu gostaria só de acrescentar um ponto que eu já percebi que muitos alunos não entendem bem o porquê de polarizar transistores. Ou seja, por que a gente faz análise CC para definir um ponto quiescente? Bom, vocês têm que lembrar que o transistor ele pode funcionar como uma chave eletrônica, em corte de saturação, mas também pode funcionar como um amplificador de corrente na região ativa. Neste caso, na amplificação de corrente, normalmente eu trabalho com sinais mistos, ou seja, com sinais que possuem parcela contínua e parcela alternada. A parcela contínua vai exatamente definir o ponto quiescente. E a parcela alternada ela vai gerar uma amplificação de corrente ou uma amplificação de tensão. Perceba que, se eu polarizar meu transistor no meio da reta de carga, eu vou ter uma possibilidade de excursão, ou seja, de variação da corrente coletor, que vai me gerar uma tensão de coletor-emissor, senoidal também, nesse exemplo, que vai ser amplificada perfeitamente, ou seja, não tem nenhuma distorção da forma de onda. Agora, se eu polarizar meu circuito mais próximo da região de saturação, perceba que eu vou ter a clipagem, ou seja, o recorte da forma de onda de tensão. Ou seja, eu estou distorcendo a minha forma de onda. A mesma coisa ocorre se eu polarizar meu transistor próximo da região de corte. Eu também vou ter a distorção da forma de onda. Então a polarização vai me determinar o quanto um sinal alternado vai poder excursionar no meu circuito e ainda assim ser amplificado. À primeira vista pode parecer que eu sempre tenho que polarizar meu transistor no meio da reta de carga, mas nem sempre é assim. Existem alguns circuitos amplificadores que trabalham com a polarização mais próximo da região de corte ou mais próximo da região de saturação. Mas a análise desses circuitos é um pouco além do escopo dessa disciplina aqui. Entendido, então, o funcionamento do transistor, compreendidas suas 3 regiões de operação e assimilado os modelos matemáticos que a gente pode utilizar para representar esse dispositivo num circuito elétrico, vocês estão prontos para fazer análise de circuitos, ou seja, para resolver circuitos eletrônicos transistorizados. Por hoje, então, gente, a gente termina por aqui.